Olá, certamente você tem ouvido muita coisa de muita gente a respeito do que tem acontecido no mundo, né? Muitos conselhos e até alguns bons, razoáveis, outros péssimos que não tem nada a ver com a Bíblia e gente ainda falando em nome de Deus, né? Enfim, conselho você tem para tudo quanto é lado, né? Mas a pergunta é: com que eu devo ficar? Quem eu devo seguir? E a minha sugestão para você é: você deve ficar somente com a Bíblia, se aprofundar nela. E por que então que eu devo ficar somente com a Bíblia? Tem um texto bem conhecido, em 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versos 16 e 17. Esse foi um texto que inclusive nós tratamos com os homens na última terça-feira. Eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É um texto bem conhecido que nos responde essa pergunta: por que eu devo ficar somente com a Bíblia? Ora, primeiro porque ela é sagrada, verso 16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, por isso ela é especial. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é uma dentre as regras de fé e prática, mas a nossa única regra de fé e prática. Por isso, então, eu devo ficar só com a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Segundo, eu devo ficar só com a Bíblia porque ela é suficiente. Verso 16 fala a respeito disso. Ela é suficiente, ela nos enche. Ela é suficiente para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E essa ordem é proposital, né? Primeiro você ensina, depois, à medida em que alguém se desvia desse ensino, você repreende. E não só dá a repreensão, mas mostra o caminho de volta, ou seja, você corrige. E continua então nesse processo educando essa pessoa, nessa vivência na justiça. Então a Bíblia, eu devo ficar só com ela, só com a Bíblia, porque ela é sagrada e porque ela é suficiente. Agora, afirmar a suficiência das Escrituras não é sugerir que a Bíblia nos diz tudo o que queremos saber sobre tudo, mas que ela nos diz tudo o que precisamos saber sobre o que mais importa. E por fim, eu devo ficar só com a Bíblia porque ela é sólida. Verso 17 fala sobre a efetividade da palavra, né? Ela tem um propósito, esse propósito é sólido, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E essa questão do homem perfeito, esse termo perfeito, não significa ser igual a Deus ou sem pecado, mas a palavra perfeito aqui, ela fala sobre alguém maduro, alguém completo. Finalmente, a Bíblia, eu devo ficar somente com ela porque ela é sagrada, porque ela é suficiente e porque ela é sólida. Este livro te afastará do pecado ou o pecado te afastará deste livro? Isso se encontra num livro chamado Vivendo na Palavra. O autor, repetindo, diz exatamente isso: este livro te afastará do pecado ou o pecado te afastará desse livro. Logo então, você deve decidir ficar só com a Bíblia, porque ela é, de novo, sagrada, suficiente e sólida. Deus nos abençoe.